Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para abordar um assunto bastante polêmico e eu gostaria de iniciar essa mensagem com Atos 8, 14 e 40. Pedro e João, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ido descido, eram somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo isso, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder. O Espírito Santo de Deus é concebido muitas das vezes ou se manifesta de onde a gente menos espera. Deus está nas coisas simples da vida. Em Atos 2, 1, 47, nos ensina que, e de repente veio do céu um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Deus é infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Em Números 22, 28, a história de Balaão, Deus usou uma mula, uma jumenta, para que pudesse o quê? Essa jumenta viu o anjo e advertiu Balaão para não seguir adiante. Em Provérbios 16, nos ensina que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Da mesma forma, o Senhor conhece o coração do homem, e quando este se exalta, deixando a soberba tomar conta do lugar da humildade, Deus o faz cair, até que ele se coloque novamente na posição de servo. Grandes exemplos disso na Bíblia são Salomão e Sansão, que acabaram se envolvendo com mulheres, que haviam sido advertidos para que não fizessem isso e acabaram se deixando levar e não seguiram as instruções, e com isso acabaram caindo. Da mesma forma de que Deus conhece o coração, e Ele muitas vezes Ele usa os improváveis. Não basta simplesmente conhecer a palavra. Grandes exemplos disso, que Ele usou os improváveis, foram Gideão, Davi e José do Egito, que são grandes referências bíblicas aí, de exemplos que foram improváveis usados por Deus, que no momento certo e no tempo de Deus, Deus exaltou cada um deles e foram usados grandiosamente para que o propósito de cada um pré-estabelecido por Deus acontecesse no tempo certo. Como eu disse, não basta simplesmente conhecer a palavra, não basta simplesmente ter lido a Bíblia várias vezes, ou até mesmo conhecer várias versões, diversas versões da Bíblia, Não basta ir ao culto todos os domingos. Essas etapas e processos são sim importantes e não devemos nunca, jamais olhar para pessoas. As pessoas são falhas, cheias de defeitos. Não existe igreja perfeita, não existe culto perfeito. É importante que a gente vá para buscar e congregar a Deus, buscando não somente a bênção, mas principalmente o abençoador, o Salvador. O mais importante é viver a palavra e os ensinamentos do Criador em nosso dia a dia. É importante ter um coração obediente, simples, quebrantado, sem mágoa, sem rancor, um coração puro, assim como o de Davi, que quando cometeu o pecado de adultério, reconheceu imediatamente seu erro e pediu perdão pelo seu pecado, pois Deus vê o coração. É sempre importante deixar que nunca, em hipótese alguma, o espírito de religiosidade se apodere de nosso coração. Em 1 Coríntios 27, nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Da mesma forma, Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Pois, como eu disse antes, Deus escolhe os improváveis e Ele capacita para que eles possam serem utilizados
para cumprir o propósito que ele tem. Devemos ter cuidado com o espírito de religiosidade. Devemos orar, viver, vigiar e jejuar. Ore sempre antes de agir. Não haja antes de orar. Peça discernimento, sabedoria e direção para Deus, para que Ele possa guiar os seus passos. Peça a Deus que você esteja cheio da presença do Espírito Santo, que você diminua e que Ele cresça, que a vontade dEle prevaleça sobre a tua e que você seja apenas um mero instrumento dEle nessa terra para cumprir o propósito, o chamado e a vontade dEle nessa terra. Mas lembre-se, oração e ação andam sempre lado a lado. Deus faz a parte dEle, mas também é preciso que façamos a nossa, precisamos agir, mas sempre orando antes, pedindo a direção de Deus, para que possamos cumprir o propósito, o chamado e a vontade dEle nessa terra. Estamos atualmente vivenciando uma onda de religiosidade muito grande, dentro e fora das igrejas. Pessoas se auto-intitulando muito evoluídas espiritualmente, buscando visibilidade, ficam postando conteúdos, orando dentro de igrejas, buscando validação, buscando likes, curtidas, ou até mesmo tentando encontrar um relacionamento através dessas atitudes. E se autopromovendo, visando o seu próprio interesse. Algo que era para ser íntimo, acabou se tornando público. Não estou aqui para julgar ninguém, até porque sou um ser humano imperfeito, feito de carne e osso, cheio de fraquezas, falhas e defeitos. Por isso é tão importante saber discernir a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é quando o indivíduo adere a um sistema de crenças. Em outras palavras, o indivíduo, por exemplo, pode se tornar simplesmente um mero frequentador de uma igreja, mas não necessariamente viver o Evangelho, a palavra de Deus em seu dia a dia. Enquanto, por outro lado, a espiritualidade, a pessoa ou indivíduo abre mão do seu próprio eu, abre mão da visibilidade, da exaltação do eu, passa a reconhecer sua insignificância nesse universo, reconhece a soberania de Deus e preza pelo bem do próximo, assim como fez Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo abomina a religiosidade. Um exemplo disso foi quando ele condenou a atitude dos fariseus e dos escribas. Portanto, os cristãos precisam ter um real encontro com o Espírito Santo e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, e jamais, em hipótese alguma, viver uma vida cheia de soberba, vaidade e religiosidade. O orgulho, a soberba, a vaidade dão espaço ao surgimento do espírito de religiosidade. A religiosidade nos afasta de Deus e traz a cegueira espiritual. De fato, os maiores opositores de Jesus foram os religiosos. Foram esses mesmos religiosos que se julgavam melhores, mais evoluídos, únicos donos da verdade, que perseguiram e acusaram Jesus, se sentiram, na verdade, ameaçados pela autoridade de Deus exercida através de Jesus. Por incrível que pareça, eram esses mesmos religiosos que mais conheciam a Bíblia, que mais oravam, que mais jejuavam, que julgavam ter uma forte aliança com Deus. Foram esses mesmos religiosos que tinham resistência e se opuseram à pregação das boas novas. O espírito de religiosidade é a mais forte oposição contra as igrejas, contra os cristãos e ministérios. Através dessa religiosidade, usada através de cargos, títulos, posições dentro da igreja, o espírito de religiosidade é o mais esperto agente de Satanás. A Bíblia explica que esse mesmo espírito de religiosidade tem obtido vantagem sobre todos nós, agindo principalmente dentro das igrejas, através de cargos, lideranças, pastores, ministérios e membros da igreja.
afastando, colocando uns contra os outros, onde encontramos pessoas orgulhosas buscando a Deus, encontramos o espírito da religiosidade, que leva as pessoas a resistirem o que vem de Deus. Pois para os religiosos o que vale é o que eles pensam, é o que eles decidem e que eles fazem. Esses mesmos religiosos têm a necessidade de estar sempre no controle, de se sentirem enaltecidos, de sempre terem a última palavra. Em Romanos 10, 2, 3, o apóstolo Paulo escreve a respeito dos judeus religiosos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e por falta de entendimento, estabelecendo a sua própria justiça. Em outras palavras, o orgulho as impede de se humilharem e se sujeitarem completamente à sabedoria, discernimento e direção de Deus. Essas pessoas buscam a Deus, mas deixam que o orgulho, vaidade, soberba, individualismo, visibilidade atuem em seus corações, agindo baseado em sua própria vontade. A conjunção do zelo por Deus, mais o esforço humano em se aproximar a Deus, mais o orgulho, resulta em religiosidade, levando a uma hipocrisia religiosa. E com isso cobrindo pecados através da autojustiça do julgamento, que a igreja ela deveria ser não um tribunal, mas mais um hospital para que fosse cuidar de pessoas sem julgamento pré-estabelecidos. Em Mateus 16, 6, 12, nos ensina que fiquem alertos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas principalmente a intenção da mensagem era que eles tivessem cuidado com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Em Tiago 1,26 nos adverte que, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A religião não tem valor. Da mesma forma, em Tiago 1,22, aprendemos que sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Da mesma forma, em Colossenses 2,8 nos adverte para que tenhamos cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E finaliza essa mensagem com Lamentações 3,25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo. Não tenha ansiedade, fique em paz, aguarde, confie. Os planos de Deus são maiores e melhores do que possamos imaginar. E no seu tempo, tudo irá acontecer, pois o tempo de Deus é perfeito e agradável. E gostaria de finalizar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, guarde de todo o mal, hoje, amanhã e todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia e uma excelente semana.